Fala galera, beleza? Eu me chamo Kleber Martins e hoje eu vou estar falando para vocês como aumentar a velocidade de usinagem na sua router CNC. Eu separei alguns pontos que a gente tem que tomar cuidado, né? Que a gente tem que ter atenção se a gente quer aumentar a velocidade, né? O tempo de usinagem da nossa máquina router CNC, tá? Algumas são coisas que a gente vai precisar trocar na nossa máquina e outras a gente vai precisar, na verdade, somente fazer uma análise para ver se a gente consegue aumentar alguns parâmetros e, consequentemente, né, aumentar a velocidade de usinagem. O primeiro ponto, e eu acho que mais óbvio, é o tipo de motor que você vai estar utilizando no sistema de transmissão, tá? Existem alguns motores mais comuns, tá? Que são aqui motor de passo, easy servo e servo motor, tá? O motor, né, de modo geral, né, esse motor de passo, vamos generalizar tudo e falar sobre motor de passo, tá? Ele vai ter uma rotação específica, tá? E um torque específico, tá? Então a gente vai ter que balancear a quantidade de rotações com o torque que a gente deseja. De modo geral, os três motores, eles têm uma curva. Vou até deixar na tela um exemplo, tá? Aqui esse exemplo da imagem vai ser de um motor de passo, tá? Onde a gente consegue ver nitidamente que quanto menor for a rotação, tá? Maior vai ser o torque do nosso motor. E conforme a gente vai aumentando, né, a rotação, né, o RPM com que esse motor gira, menor vai ser o torque dele. Então, de modo geral, a gente tem que sempre tentar trabalhar com o maior torque possível dentro, né, daquela faixa, né, de rotação que a gente vai ter o melhor desempenho do nosso motor. Então, de modo geral, quanto mais rápida a máquina se move, menos força ela tem. Quanto mais devagar a nossa máquina se move, mais força ela tem, tá? Como é que eu faço para movimentar uma máquina rápida e com força, né? Eu vou ter que ter um motor mais potente ou um motor mais eficiente, tá? Aqui a gente consegue ver a diferença, né? O motor de passo, ele tem a menor relação entre rotação e torque, né? Aí depois vem o easy servo, né? Que com rotações maiores ele consegue um torque maior do que o motor de passo. E depois nós temos por último, né? O servo motor, né? Que é um motor que tem uma rampa, né? Muito flat, né? Muito retinha, né? Onde quanto maior rotação, né? Vai ter menos torque, mas ele não deixa de perder, ele não perde muito torque, né? Em altas rotações. Então a gente tem que estar muito ligado nisso. Uma das formas de a gente aumentar a velocidade ou aumentar o desempenho do nosso equipamento é substituindo o motor, ou se a gente for comprar uma máquina nova, a gente pensar muito bem, né, no tipo de motorização que essa máquina vai ter. Será que esse tipo de motor vai atender o projeto que você está esperando? Outro ponto muito importante é o sistema de transmissão. Independente do tipo de motor que você escolher, vão ter diversos sistemas de transmissão, tá? Eu vou citar alguns, mas existem outros no mercado, existem pessoas que mesclam um pouco de um com um pouco de outro, tá? Existem muitas máquinas, na verdade, que tem alguns sistemas de transmissão específicos em alguns motores, por exemplo, X e Y é por cremalheira e no eixo Z é por fusos com esfera, tá? Então, sempre vai ter muita diferenciação entre os sistemas de transmissões. Eu vou dar minha opinião e falar o que eu acho sobre os sistemas, tá? E um pouco do que eu conheço, tá? Existem, então, sistemas de transmissão por cremalheira, fusos com esfera, correias, polias, correntes, tá? Cabo de aço, existem diversos sistemas, na verdade, tá? Onde a gente consegue tracionar, transformar, na verdade, a força do motor, né? A rotação do motor, aquele giro do motor, em um deslocamento linear. Então o motor gira e a máquina se move, né, linearmente, tá? O sistema mais utilizado, os sistemas mais utilizados são de fuso de esfera e cremalheira. Entre fuso de esfera e cremalheira, a cremalheira ela tem mais velocidade e uma maior precisão. Fuso de esfera, ele tem uma maior precisão do que a cremalheira, só que ele tem uma menor velocidade final, né? Na grande maioria dos projetos, tá? Ele tem uma menor velocidade. Quando a gente trabalha com correias, a correia também tem uma velocidade alta, só que uma precisão muito mais baixa, tá? Claro que dependendo da correia. Tudo que eu tô falando aqui, eu tô sendo bem generalista, porque não dá pra gente conhecer todas as correias, não dá pra gente falar sobre correias querendo abranger desde da correia que tem a menor qualidade até a correia que tem a maior qualidade. Então eu tô falando numa linha mais generalista, tá? Tanto quando eu falo sobre cremalheira, quando eu falo sobre fuso de esfera, quando eu falo sobre correia, tá? Então, dependendo da aplicação que você deseja para sua máquina router CNC, você vai optar por uma ou outro
sistema de transmissão. Tá? Em máquinas maiores se utiliza sistemas de cremalheira. Por quê? Um fuso com esfera ele tem que ser muito grosso, né, para aguentar uma área, né, muito grande, senão ele vai acabar fletindo, né, no meio, né, no meio dele vai ter muito peso, né, do próprio eixo e do próprio sistema de transmissão, então ele vai acabar ficando meio abaulado. Então por isso geralmente as pessoas utilizam sistema de cremalheira em máquinas maiores ou sistemas de correia, que é um sistema também mais leve, só que dependendo da correia que você estiver utilizando, ela vai ter uma pequena torçãozinha, né? Ela vai ter uma pequena folga entre a parte que comprime e a parte que expande, né? A parte que a gente tem a tração e a compressão. Então, tome muito cuidado. Se, por exemplo, você vai trabalhar com metal, com metais, né, de diversos tipos de metais, dê preferência, né? Eu daria preferência, na verdade, por sistemas de transmissão de fusos com esfera ou cremalheira se você precisa de mais velocidade, tá? Mas eu, de modo geral, acho que sistemas de transmissão para metais, para trabalhar com metais, seja ele qual for, desde alumínio até aço, eu optaria por fusos com esfera, tá? Então, o tipo de transmissão ele vai influenciar diretamente no seu tempo de usinagem, porque alguns são mais rápidos por natureza e outros são mais lentos e mais precisos. Um outro ponto muito importante é o sistema de spindle, né? Na verdade, o sistema de motorização da sua máquina. Agora não o motor de transmissão, agora o motor principal, né? Spindle, tupia ou motor trifásico, dependendo do que você for utilizar. De modo geral também, né? Vou falar de modo geral, mas quanto mais forte ele for, melhor, tá? Por quê? Quanto mais forte, né, quanto mais potência tiver o motor, mais rápido você vai conseguir cortar com ele, tá? A ferramenta ela pode ser mais grossa, o seu motor ele vai aguentar ferramentas mais largas, né? Porque existe uma relação direta entre a largura da ferramenta que você pode utilizar com a potência do spindle que você vai estar utilizando, ou a potência da tupia que você vai estar utilizando. Então, quanto mais larga for a ferramenta, mais robusto, né? Mais forte tem que ser o seu motor para que ele consiga ter torque necessário, né? Para estar cortando com essa ferramenta. Então, procure sempre, né, o motor mais potente para que você tenha um desempenho melhor dentro do seu equipamento. A robustez da máquina é extremamente importante quando a gente vai estar falando sobre velocidade de corte, né, ou precisão do corte. Tá? De modo geral, uma peça robusta, tá, é uma peça rígida, é uma peça que tem poucas folgas, né? Que ela se mexe pouco, tá? Não confunda, muita gente confunde isso, tá? Robustez não tem nada a ver com peso, tá? Isso é uma coisa bem antiga, né? Pode ser que esteja um pouco enraizado, né, na nossa cultura, né, no nosso cultura de conhecimento, mas nem sempre a máquina mais pesada é a máquina mais robusta, tá? Uma máquina feita toda em ferro, em aço, ela pode ser menos robusta do que uma máquina feita em alumínio, do que uma máquina feita às vezes em plástico, tá? Hoje em dia a gente tem diversos materiais, né, que não tem uma relação direta entre resistência e peso, né? Por exemplo, titânio e aço, eles têm pesos diferentes e resistências diferentes. Alumínio e aço têm resistências diferentes e pesos diferentes, tá? Existem outros materiais, tá, que não são metálicos que têm também tanta resistência quanto materiais ferrosos. Então não se apegue, tá, ao peso do equipamento. O peso é importante porque o peso ele traz estabilidade, né, para o sistema, mas a partir de um certo peso ali, dependendo do tamanho da máquina, ele é insignificante, tá? O que é mais significante é como está travada a estrutura da sua máquina, qual que é a relação de transmissão. A sua máquina ela é grande, ela tem um sistema de transmissão, de tração dos dois lados ou não, é um sistema único, a sua máquina tem folga no eixo X, no eixo Z, então preste muita atenção. Quanto mais robusta for a sua máquina, mais velocidade você vai conseguir empregar na sua usinagem. E já emendando com o próximo item, né, é a parte de fixação do material, tá, que tem tudo a ver com robustez da máquina. A grande maioria das quebras de fresas, tá, que acontece são por excesso de vibração, tá? Então o sistema de a sua máquina não é tão robusta ou a sua peça não está tão presa, tá? O elo mais fraco entre a peça que está sendo usinada e o seu motor principal é a fresa. Então, naturalmente, qualquer vibração que aconteça no sistema, né, seja pela robustez do seu equipamento ou pela má fixação da sua peça, quem vai quebrar vai ser a fresa. Então, às vezes a sua ferramenta está quebrando muitas vezes, às vezes pode ser um detalhe ali no sistema de fixação ou um ajuste, sei lá, no pilon block que você utiliza ou no seu
o seu patins, ele tá com uma folga ou alguma coisa tá com um parafuso meio solto, às vezes é só você apertar esse parafuso, você vai ter uma melhora muito grande nessa parte de quebra de ferramenta, tá? As ferramentas, elas quebram também quando elas já estão cegas, tá? Então preste muita atenção. Se a sua ferramenta já não tá com a vida útil ultrapassada, né? Ou se a ferramenta está quebrando nova, né? Não tem nem marca de queimado na fresa, ela está quebrando, você usa pouco a ferramenta, ela acaba quebrando, então pode ser vibração no sistema. E já falando sobre fresas, né? A fresa é um ponto fundamental, tá? Quanto maior for a qualidade da sua ferramenta, tá? Mais precisão você vai ter no seu corte, mais certeza, né? Mais certeza dimensional, né, você vai ter sobre a peça que você está usinando, né? Às vezes uma ferramenta Xing Ling que a gente compra com 6mm, ela tem, sei lá, 5.9, você vai ver isso na parte de usinagem, tá? Então tome muito cuidado com a qualidade, né? Tanto de qualidade dimensional, né, quanto a qualidade do material em si, né? Uma ferramenta feita de aço rápido ou de metal duro, elas são diferentes, elas custam valores diferentes e elas entregam qualidades diferentes, né? Uma ferramenta, por exemplo, dura muito mais do que a outra ferramenta. Então, coloque na ponta do lápis qual que compensa mais para o seu tipo de projeto. Você vai comprar uma ferramenta para utilizar bastante ou você vai comprar uma ferramenta para fazer uma coisa muito específica, muito sazonal ali. Então, tome muito cuidado com isso, tá? Quanto maior for a qualidade, tá? Mais velocidade você vai conseguir empregar, né, na sua usinagem e maior vida útil vai ter a sua ferramenta. Uma outra coisa também muito importante quando a gente fala sobre fresas, né, é a quantidade de cortes que ela vai ter, tá? Quanto mais cortes uma fresa tem, mais rápido você pode trabalhar com ela, tá? Mas entenda, mais rápido você pode trabalhar com ela. Você tem que ver se o seu equipamento ele consegue entregar a velocidade necessária, né, para aquela quantidade de cortes. Uma ferramenta com muitos cortes, numa máquina que trabalha muito lenta, ela vai acabar queimando o material e a ferramenta vai acabar quebrando. Então você não vai ter o melhor desempenho daquela ferramenta. Por uma máquina mais caseira, menos industrial, compensa talvez você estar trabalhando com uma ferramenta de um corte. Então você tem que ter essa balança, tá? Fresas com muitos cortes são para cortes rápidos, só que para máquinas que têm velocidades altas, né, de avanço ou rotações, né, no seu spindle ou na sua tupia, né, rotações mais baixas, tá? Então, existe uma fórmula correta, tá lá no meu curso, eu tenho uma tabela completa, né, sobre parâmetros de corte, onde eu falo sobre esse parâmetro, né? O parâmetro se chama chip load, na verdade é tamanho do cavaco. Então, para cada tipo de material, tem um tamanho de cavaco específico. Por exemplo, eu quero cortar alumínio 60-68. Então para alumínio dessa liga você tem que ter um chip load, né, um tamanho de cavaco de 0,1 milímetros, tá? 1/10 de milímetro. Então, para você ter 1/10 de milímetro, você vai ter que utilizar uma ferramenta de 6 milímetros com uma velocidade de avanço X e com um RPM X, tá? Então existe uma tabela, né? Geralmente os fabricantes das ferramentas, eles fornecem, na verdade, esse comprimento de cavaco, né? Esse chip load. A grande maioria dos fornecedores não entrega, principalmente fresas chinesas, né? Mas fornecedores nacionais, fornecedores grandes, né? Eles têm tabelas próprias onde eles falam para cada tipo de material qual que é o tamanho de cavaco exato, né? Que você tem que estar, tipo, na verdade exato não, aquela margem, né? Tem que ser de tanto a tanto, né? Para você ter o melhor desempenho da ferramenta que eles estão vendendo para você. E o fator mais importante quando a gente está falando sobre aumentar a velocidade de usinagem, tá? É o passe vertical, tá? Muita gente entende que aumentar a velocidade de usinagem significa aumentar a velocidade de avanço. Não tem... Pode ser, tá? Mas não é sempre isso, tá? Existe uma relação entre velocidade de avanço, tá? E passe vertical para a gente ter o tempo de usinagem, tá? Então, por exemplo, ó, eu quero cortar um material de 10 milímetros, tá? E a minha máquina, ela só se desloca, né? A velocidade de avanço dela máxima é 1000 milímetros por minuto. Então, ou seja, a cada 1000 milímetros que ela vai fazer no material, ela vai demorar 1 minuto. Tá? Eu tenho um material de 10 minutos para fazer o corte, tá? Eu tô com uma ferramenta aqui, ó. Imagine se eu fizer o corte, né, com um passe vertical de 10 milímetros. Então, eu vou dar uma passada e vou cortar o meu material inteiro, tá? Vamos supor que eu vou fazer um círculo e esse círculo ele tem um perímetro, né? O caminho do círculo, né, o perímetro, ele tem 1 metro exato. Então, se eu fizer um passe vertical de 10 milímetros, eu vou demorar 1 minuto. Agora, se minha máquina, né, for uma máquina que não é tão robusta, minha fresa não é uma fresa tão boa, eu vou ter que fazer várias passadas devagar, né? Então, vou ter que fazer passadas, por exemplo, de 2 em 2 milímetros. Então, eu afundo 2 milímetros, dou uma volta, afundo 2 milímetros, dou outra volta. Então, eu vou ter que dar 5
vou ter que dar a volta, né, 5 vezes nesse material para cortar. Então, em vez de 1 minuto, eu vou demorar 5 minutos. Então, às vezes, você não precisa trocar o tipo de motor da sua máquina. Às vezes você, na verdade, só precisa aumentar a profundidade ou trocar a fresa que você está cortando, tá? Ou testar, na verdade, diminuir o avanço, tá? E tentar aumentar o passe vertical. O passe vertical, ele é muito importante. Eu já fiz outros vídeos falando, né, sobre corte em uma passada, né? Quando você trabalha com a altura de corte total da ferramenta, tá? Você tem um melhor aproveitamento da ferramenta. Porque lembre, a ferramenta ela tem uma área de corte. Então, quanto maior for a área que você utilizar para fazer uma única passada, mais você vai gastar a fresa de maneira homogênea. Então, mais você vai aproveitar ela. Porque em vez de você gastar, por exemplo, só aqueles 2 milímetros da pontinha, você vai estar gastando a fresa inteira e por igual. E, consequentemente, diminuindo o seu tempo de usinagem. E uma dica bônus para você aumentar, né, a eficiência, né, do seu tempo de usinagem, não necessariamente aumentar a velocidade de usinagem, tá? Aumentar o seu tempo de produção de qualquer tipo de produto, tá? É você ter uma percepção muito apurada, tá? Entre fazer uma usinagem mais rápida com um acabamento pior ou fazer uma usinagem mais lenta com um acabamento melhor. A gente tem que colocar isso na balança, tá? Às vezes a gente quer uma usinagem muito rápida, né? Quer trabalhar com um passe vertical muito grande ou com uma velocidade de avanço muito alta, né? Que na verdade ela prejudica o acabamento final da nossa peça. E com isso a gente vai ter um trabalho a mais para dar acabamento na peça. E todo esse trabalho a mais que você tem na parte de acabamento, na parte de gravação, na parte de qualquer coisa, né? Antes do produto tá finalizado, é um tempo de fabricação. Então é um custo que você vai ter. Então, se você tem uma demanda que não é tão alta, procure trabalhar uma usinagem mais precisa, uma usinagem mais bem acabada, para que você tenha menos esforço na parte de acabamento. Eu, particularmente, sou uma pessoa que não gosta tanto de trabalhar com a parte de acabamento. Eu sou mais a pessoa que fica projetando, dando play na máquina. Então, eu prefiro demorar um pouco mais na usinagem e ter menos trabalho na parte de acabamento do que fazer peças muito rápidas e empilhar um monte de peça para ficar dando acabamento, um acabamento demorado, um acabamento que às vezes é mais grosseiro, é mais bruto, tá? Então eu prefiro peças mais bem acabadas, tá? Financeiramente, às vezes pode não compensar tanto você deixar a peça, né, na máquina durante tanto tempo. Só que pense bem, né? Se você tem um acabamento com mais qualidade, você consegue entregar um produto com mais qualidade, tá? E um produto com mais qualidade, né, feito de uma forma mais precisa, ele tem um valor agregado maior. Então, coloque tudo isso na ponta do lápis, tá? Cuspir peças, quando eu falo cuspir peças, é fazer peças muito rápidas, às vezes não é tão vantajoso. Às vezes é melhor fazer peças de uma forma mais bem elaborada, né, na parte de projeto, na parte de último passo na hora de dar o recorte, do que você ter uma máquina que fabrique peças tão rápidas. Bom, galera, o vídeo de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like, isso ajuda bastante o canal. E é isso aí, a gente se vê na próxima. Até mais!